Boa noite a todos, grata satisfação. Eu marquei esse momento para nós falarmos sobre oração e jejum. Eu acho que está todo mundo aí. Então, nós ministramos ontem sobre Esther, falamos sobre a trajetória dela, a providência, o mistério da providência, como Deus colocou uma rainha antes, depois a rainha, na sua desobediência, foi deposta porque não quis se apresentar, quebrou o protocolo do palácio, e então perdeu sua posição, seu status, e logo depois aparece uma convocatória para que as virgens do reino fossem apresentadas numa seleção a fim de saber quem era a nova rainha. Surge Esther, uma hebreia, ou uma pessoa da Judéia, uma judia, e logo depois surge Amã, conspirando para matar todo o povo de Deus. Deus já tinha então se levantado a fim de se posicionar antecipadamente àquele acontecido. Deus sempre está à frente, sempre, um passo à frente todo o tempo. Então Deus programou para que a rainha subisse ao trono. E Amã logo depois vem jogando sortes para decidir que dia que ele vai matar todo o povo de Israel, vendendo os judeus, ao rei Assuero, Xerxes I. E o rei diz: não quero nada, fico com dinheiro para você, faça com esse povo o que você quiser. Assuero entregou todo o povo judeu nas mãos de Amã, que era uma gadita, descendente dos amalequitas. E assim começou a trágica história dos judeus no governo da Média Pérsia. E Mordecai, ficando sabendo disso, chegou até Esther, pediu para que ela interferisse, chegasse até o rei. Ela não poderia fazê-lo porque ela quebraria o protocolo. A rainha anterior tinha sido deposta porque tinha quebrado o protocolo, porque não quis se apresentar. Agora Esther tinha que se apresentar, quebrando o protocolo. E Mordecai disse: se você não se manifestar agora, de outra sorte, socorro e livramento virá, e tu e tua casa perecerá. Ele disse: de qualquer forma, Deus vai salvar seu povo, porque Deus, como disse, está sempre um passo à frente, sempre. Ele tem muitas maneiras de agir. Se proclamou 3 dias de jejum, onde todo o povo de Israel, angustiado, porque eles sabiam que havia um dia para que eles fossem mortos. Naquele dia, todos poderiam lançar mão do povo de Israel, das suas posses, na verdade, dos judeus, e poderiam matá-los. Esse era o decreto. 3 dias de jejum. Esther então vai comparecer perante o rei, abre as portas. Tem um filme interessantíssimo falando sobre isso, Em Busca de Reis, e ela recebe o cetro de favor do rei. O rei pergunta o que você deseja. Ela é aceita, ela tinha um lugar no coração do rei. E ela diz que vai falar com ele depois. Então você conhece a história. O rei perde sono, vai consultar as histórias daquilo que aconteceu no palácio, no seu reino, e descobre que aquele homem, Mordecai, tinha livrado ele de uma tentativa de assassinato, de um golpe de Estado. Então ele procura premiar Mordecai, chamando Amã, pergunta para ele: o que se fará um homem cujo rei deseja honrar? Amã pensava que era com ele, disse que se chame esse homem, se coloque com suas vestes reais em cima do teu cavalo real e se leve por todo o reino, dizendo: este é o homem cujo Deus quer, cujo rei deseja honrar, este é o homem cujo rei deseja honrar. Então Amã, que não gostava de Mordecai, porque Mordecai era o único que não se prostrava diante dele, ouve o seguinte
dito a seguinte declaração do rei: então tu faz isso com Mordecai, você mesmo puxa esse cavalo e leva-o diante de todos. Amã, muito contrariado, percebeu que a sorte tinha se virado contra ele. Entenda que o livro de Esther não tem uma citação do nome de Deus, mas Deus está presente através da sua divina providência. A providência está ali quando ele elege uma rainha para que no momento certo possa interceder e desfazer com os planos do mal. Logo depois, ele tira o sono do rei. E a Bíblia diz que, como ribeiros de água, Deus faz inclinar o coração dos príncipes, dos juízes da terra. Então, ao tirar o sono, ele vai consultar os registros, os relatos da história, dos acontecimentos, e descobre que Mordecai tinha salvo ele. Logo depois, você sabe a história. 3 dias de jejum, Esther se apresentou perante o rei, recebeu o favor e a história foi invertida. Tudo aquilo que foi tramado contra Mordecai, contra o povo de Israel, se tornou a sentença contra os inimigos. O rei não poderia revogar o edito, o decreto, então ele fez outro, dizendo que os judeus poderiam naquele dia se defender. E como agora todos sabiam que a rainha era uma judia, todas as 127 províncias da Pérsia se levantaram em defesa dos judeus. E naquele dia, que era o dia do holocausto, o dia da morte de todos os judeus, eles tiveram um grande triunfo. Amã foi enforcado na forca que ele já tinha preparado para enforcar Mordecai. O buraco que ele cavou foi o buraco onde ele foi enterrado. E essa é a grande história de uma grande virada. E tudo isso aconteceu por conta de um período de oração, de jejum, que foi dedicado diante de Deus por todo o povo. Todo o povo se levantou e em jejum e oração mudaram o decreto. Havia um decreto, um novo decreto foi lançado. Havia uma palavra, uma nova palavra foi dita. Havia uma sentença e uma nova sentença se sobrepôs àquela sentença. Então, o que eu quero lhe dizer inicialmente é que o seu jejum ele vai se tornar em dias de festa. Até hoje se comemora a festa de Purim, que quer dizer sortes, por conta daquele episódio que se tornou a lembrança de um grande livramento. O jejum não vai mudar Deus, mas vai alinhar você nos seus planos. O jejum não vai alterar quem Deus é, mas vai alterar quem você é. Ele tem o poder de remover as escamas dos seus olhos, de amolecer o seu coração, derreter o seu coração frio, de tirar a cera dos seus ouvidos. Porque no jejum, o seu comportamento, suas atitudes começam a se ajustar e as cadeias do pecado são quebradas. Você tem uma força atratora do céu te puxando para cima, ao invés da gravidade que te puxa para baixo. Então, o jejum é buscar as coisas lá do alto, dedicar-se, entregar-se a coisas mais elevadas. Por isso eu tenho dito, no período de jejum, não vai fazer entretenimento, brincar de futebol, assistir jogo de futebol ou qualquer coisa que envolva diversão. Você está, segundo o profeta Isaías, no capítulo 58, afligindo a sua alma. O jejum é uma aflição de alma. E naqueles 3 dias de jejum, Esther e todo o povo fizeram uma virada. Você está precisando de uma virada? Será que você precisa de uma virada? Eu vou lhe dizer uma coisa sobre mim. Eu aprendi no jejum e na oração virar qualquer coisa. Não existem sentenças que não possam ser quebradas. Não existem decretos que
que não possam ser desfeitos. Quando você se apega em Deus de verdade, de todo o seu coração, como diz Abacuque, pôr-me-ei na fortaleza, colocar-me-ei na torre de vigia, e de lá não sairei até que eu tenha uma resposta à minha demanda. Jacó com o anjo, não te deixarei enquanto não me abençoares. Essa obstinação de buscar a Deus e dizer que Ele tem uma resposta, que Ele tem uma solução. Se é o câncer, se é a bancarrota, se é a empresa falindo, se é a família sendo destruída, se é o filho drogado, a filha prostituída, se é os problemas emocionais, nada para curar tanto o seu interior, sua alma tão devastada como 3 dias de jejum. Eu aprendi a fazer muito esses períodos de 3 dias de jejum na vida. E eles foram tão incríveis e são tão incríveis. 3 dias de jejum lida com a sua carne. Entenda que carne tem a ver com alma. Pessoas muito almáticas, emocionais, demasiadamente sentimentais, precisam provar o poder que o jejum tem de crucificá-las, de lidar com os aspectos mais íntimos, com seus traumas. Se você soubesse o poder que o jejum tem, quando você se dedica intensamente a essa prática, você não precisará tomar mais remédios, nem ir ao psicólogo. Não sou contra psicólogos, por favor. Eu estou dizendo a você que você tem que se dominar, se domar, se controlar. E o jejum diz quem está no controle, quem está no comando. Se é a sua carne, o seu desejo, o seu corpo ou se é o seu espírito. O homem espiritual julga todas as coisas e não é julgado por ninguém. Quando você se autogoverna, quando você se lidera, você está pronto para liderar as outras pessoas. Um líder tem que se autogovernar. Um líder tem que se autoliderar. Davi, naquele momento, veja o que é um jejum. E não é um jejum, não existe um pacote de jejum fechado. Eu citei um exemplo aqui de Esther, 3 dias. E foi um jejum coletivo, que mudou uma sentença coletiva. Por isso que esse jejum pelo Brasil, todos nós juntos, é muito poderoso. E tudo que está acontecendo já é reflexo disso. É dores de parto, é dores de nascimento, vai fluindo. As pessoas, você não sabe a forma como Deus tem de responder às orações. Davi estava morrendo de sede. E os homens dele celebravam muito a liderança dele. Então eles invadiram o poço de Belém, onde estava guardado por muitos filisteus. Tomaram a água e conseguiram trazer, colocando a vida deles em risco. E quando eles trouxeram a água para Davi, Davi ficou emocionado. Eles sacrificaram para trazer água para Davi, que estava com muita sede. Então ele fez um jejum. Ele disse: como beberia eu da água que poderia custar o sacrifício dessas vidas, dessas pessoas? E pegou aquela água, diz a Bíblia, e derramou em libação ao Senhor. O jejum é você entregar aquilo que você deseja agora por aquilo que você precisa de fato na sua vida. Quando Davi se mostra uma pessoa determinada, autocontrolada, que comanda sua própria sede, sua própria fome, seus apetites, ele se torna uma referência em que Deus vai dizer: eu preciso reproduzir esse menino. Não faltará em Israel, no seu trono, um homem da linhagem desse homem. Esse é um DNA bom. E eu preciso ter muitos Davis comigo. A Bíblia diz que, lá em Zacarias, que quando Deus vai levantar um povo poderoso, o menor deles será como Davi, e todos eles como o próprio Senhor. Davi é essa referência, esse paradigma, esse modelo, ele é esse arquétipo. Por quê? Porque ele sabe se liderar. Imagine os homens depois contando as histórias de como Davi pegou aquela água e não bebeu. Imagine que isso virou história num acampamento,
E todos os homens contavam história de como aquele valente Davi, que matava gigantes, conseguia controlar a si mesmo. A Bíblia diz que um homem que não controla a si mesmo é como uma cidade sem muros. É controlar seus apetites, controlar sua sexualidade. Não que você não vai ser tentado, você tem instintos, você tem desejos. O importante é que você não transforme tentações em pecados. Então você precisa simplesmente governar a si mesmo. E se você for capaz de governar a si mesmo, você vai governar o mundo. As pessoas são tão deslumbradas com coisas, né? Ah, que casa! Ah, que carro! Ah, que palácio! Daniel chega diante da pompa e da realeza e disse para o rei que lhe ofereceu tesouros e riquezas: teus tesouros fiquem contigo, ó rei. Eles não me chamam atenção. O que eu quero dizer é que quanto menos coisas te chamam atenção, mais apto você está para ter coisas. Quanto menos deslumbrado e mais desapegado você é, mais pronto você está para receber. Quanto mais capaz de entregar, mais de receber. A Bíblia é repleta de histórias de jejum. E jejum possui um foco, um alvo, uma meta, um objetivo. Você tem força no raio laser, porque tem luz concentrada e consegue furar uma parede de ferro. Porque é luz concentrada, raio laser. O jejum faz que sua oração, seu desejo seja focado por um objetivo. Então você está disposto a pagar um preço do temporal pelo eterno. Você está disposto a pagar um preço de um momento por algo duradouro. Então você pode, que está me assistindo agora, sacrificar, você que está namorando, a sua vida sexual com a sua namorada para ter um relacionamento duradouro, com filhos e para a eternidade. Porque se você não prova agora que você pode viver sem sexo antes do casamento, quem me garante que você vai viver sem sexo com outra pessoa que não seja seu cônjuge depois de casar? Se você não é fiel agora, quem me garante que você vai ser fiel depois? Então a vida é feita de processos. Deus nos dá a vida em pequenas sementes. São pequenas coisas que plantadas se tornam grandes. E nós temos que ser fiéis naquilo que fomos entregues. George Miller foi o grande profeta, apóstolo da fé do século XVIII na Inglaterra. XIX, perdão. Ele sustentou milhares de crianças em Bristol. E ele dizia: antes no meu ministério, há 50 anos atrás, eu, para ter $1, tinha que exercer tamanha fé. Hoje, depois de 50 anos, a mesma fé que eu tinha, o mesmo esforço que eu tinha para ter $1, é o esforço que eu tenho para ter $1 milhão. O que eu quero dizer é que quando você é fiel em $1, você vai poder ter $1 milhão. O que eu quero dizer é que quando você é capaz de ser fiel aos pequenos começos, você vai crescendo e aquilo que parecia grande para você vai se tornando menor. Então eu quero liberar uma palavra profética sobre você. O que parece ser muito para você, muito dinheiro, muita coisa de muita monta, vai diminuir aos seus olhos. A Bíblia diz: pede-me, te darei as nações. Eu estou querendo o legado, a conquista, a recompensa do sacrifício do Cordeiro, que são almas humanas e nações inteiras dobradas diante dele. Eu quero ver o Brasil rendido, o Brasil redimido, o Brasil transformado. Nós estamos em dores de parto para isso acontecer, acredite. E tudo isso que está acontecendo no mundo é para gerar uma grande colheita e realinhar as pessoas. As pessoas precisam redescobrir Deus. Elas estavam tão
alienadas no seu sucesso, alienadas na sua saúde, na sua força, no seu poder de viver uma vida longe de Deus e se esquecendo dele. Então Deus permite algumas coisas para que as pessoas voltem e se lembrem dele. E como nós podemos ser eficientes na oração, é quando nós focamos o nosso período em um período em que nós deixamos de comer, de beber, às vezes. Mas cuidado, não jejum sem água muito tempo. Seus rins precisam de água. Casas são limpas com água. Você precisa de água sempre. Os jejuns da Bíblia sem água foram todos jejuns sobrenaturais. Tiveram um aspecto transcendente. Não eram jejuns normais. Então, não faça como eu e não seja um estúpido que teve que parar no hospital porque achava muito espiritual jejuar sem água. Mas o que eu quero lhe dizer, existem tantos modelos de jejum na Bíblia. E você vai ver que cada homem de Deus que começou seu ministério, antes de começar seu ministério, começou com um período longo de jejum. Jesus, antes de começar seu ministério, 40 dias de jejum. Paulo ficou 3 anos e meio nos desertos da Arábia. 3 anos e meio. Moisés ficou 40 anos no deserto, para depois ir para Faraó, dizer, deixa meu povo ir. Existe um tempo de deserto na vida de cada um de nós, e esse tempo está relacionado à capacidade que temos de aprender as lições que precisamos. Depende do nosso poder, da nossa capacidade que temos de aprender as lições que Deus quer nos ensinar, o período onde vamos estar em crise e em dificuldades. Eles estão relacionados às lições que aprendemos. Quanto antes aprendemos as lições, mais rápido podemos passar de fase. Por exemplo, se você se ofende muito fácil, é porque você tem muito orgulho. É porque você tem muita reputação. É porque você tem muita dor, às vezes, tem um trauma, você se sente rejeitado facilmente. Faça o seguinte, eu me lembro que eu ia para um monte de madrugada, 3 dias de jejum, e sozinho estava ali, oferecendo a Deus minha vida. Isso fazem 30 anos. E eu fiz isso tantas vezes, jejuns prolongados. E isso é tão importante para você cavar. E às vezes, nesse período, eu não via nada crescer, nada aparecer. O que eu encontrava era só lutas, batalhas, demônios, opressões, enfrentamentos. Eu estava cavando alicerces. Eu passei anos fazendo isso, acredite. Para construir um edifício, você primeiro cava para baixo. Você começa a cavar as estruturas onde você vai chumbar a sua vida. E para isso você precisa de outra coisa, que são as escrituras sagradas, que vão alimentar você e dar base para que a sua fé não seja instável, ou seja mística, ou seja você imaturo como um menino agitado por qualquer vento doutrinário. Então você precisa conhecer as escrituras, se fundamentar nelas. Eu estava falando de Davi. Aprenda a orar com Davi nos Salmos. Davi foi meu professor. Eu li os Salmos tantas vezes em atitude de oração. E eu comecei a aprender a orar com este homem, que foi declarado 2 vezes no Novo Testamento como um homem segundo o coração de Deus. Obviamente que o maior modelo, o maior exemplo que a gente tem é Jesus. E ele jejuou, e os fariseus questionaram por que os discípulos não jejuavam. E Jesus disse: podem os convidados do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles? Quando o noivo lhes for tirado, então jejuarão. Jesus estava dizendo: depois que eu for embora, os discípulos vão estar jejuando. E essa era uma prática comum.
E mais importante do que ter um grande jejum de 40 dias, e por favor, você quer estragar seu jejum? É sair contando por aí que você está jejuando. Contando vantagens, tentando fazer se parecer espiritual, assim, com um olho de peixe morto, aquela coisa, aquele ar de mistério, aquela impostação de voz, aquela autocompaixão. Não, não, não. Não estrague o seu jejum. Não receba a recompensa das pessoas. Busque a recompensa de Deus. Busque o aplauso de Deus. Não queira ser aplaudido pelas pessoas. Não troque sua recompensa. E o fato é que Jesus ensinou os discípulos a ter uma vida jejuada. Porque é mais importante do que jejuar 40 dias, 30 dias, 10 dias, é você ter uma vida onde você abre mão frequentemente de coisas que você deseja e que você sabe que tem que abrir mão delas. Vida jejuada é uma vida onde você tem uma cultura de sacrifício. Eu tenho visto pessoas com testemunhos poderosos financeiros. E elas são pessoas semeadoras, que não são apegadas, aficionadas, grudadas, tentando segurar o que tem, com medo de não ter amanhã. Acredite, nosso Pai cuida da gente. E essas pessoas liberais, com coração generoso, diz a Bíblia, elas serão acrescentadas mais e mais. Portanto, procure alguém essa semana para você abençoar. Faça uma limpeza no seu guarda-roupa nessa quarentena. Tire tudo aquilo que você não usa, porque Deus vai trazer novas roupas, novas coisas para você. Mas primeiro você tem que criar aquilo que nós chamamos de vácuo. Criar um vazio. E quando você cria um vazio, Deus enche o seu vazio. Foi aquela mulher que pegou as lâmpadas, as vasilhas, que estavam vazias e começou a encher de óleo e faltou vasilhas e sobrou óleo. E o óleo só parou quando não havia mais vasilhas. Entenda, Deus pode encher todo o nosso vazio. Tudo que está vazio na sua vida pode ser cheio, e a Bíblia diz: o seu cálice transborda. E quando você tem esse estilo de vida de depender de Deus, de acreditar que Deus é de verdade quem Ele diz que é, você assume essa confiança. Confiança é fé, é acreditar no caráter de quem prometeu. E o justo não será desamparado, a sua descendência não mendigará o pão. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, bem nenhum falta àqueles que o buscam. Vida jejuada é aquilo que eu acabei de dizer para você mais cedo. É Davi com muita sede e pegou aquele copo de água, aquela quantidade de água que eu não sei qual foi, e derramou na terra seca, em libação, em sacrifício, em adoração. Essa é a vida jejuada. Não é um propósito único, mas são vários propósitos. É claro, existe o jejum de Daniel, que foram 21 dias. Tem uma tradução que fala que Daniel não penteou o cabelo durante 21 dias, não comeu coisas desejáveis, como que manjares, açúcares, coisas deliciosas, coisas apetitosas. Ele comeu... o jejum de Daniel de 21 dias foi um jejum de coisas agradáveis. Ele comeu, mas ele não comeu coisas que tinham sabor. Vamos lá, talvez ele comeu uma verdura, algumas frutas, não sei dizer ao certo. E no dia que Daniel começou a aplicar o seu coração em buscar a Deus, a Bíblia diz que veio um anjo do céu. No primeiro dia. Está lá em Daniel capítulo 10. O anjo aparece para ele 21 dias depois e diz para ele: eu vim no primeiro dia. Desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração em buscar a Deus, saiu a ordem. Saiu a ordem. Imagina como deve ser o céu, né?
um comando, uma mensagem, um WhatsApp celestial. Chegou para o anjo e disse: tem um cara ali que começou um jejum e a briga vai ser grande, vai lá responder, ele já está pedindo. Então, no caminho, o anjo diz que foi barrado pelo príncipe da Pérsia. Estamos falando agora de Esther, né? Pelo príncipe da Pérsia, e houve guerra, e a Bíblia diz que Miguel foi ajudá-lo, e houve grande batalha. Entenda que quando você guarda rancor no coração, esse é um dos impedimentos que o diabo tenta fazer e dizer, argumentar e falar. Ele não pode receber aquela bênção, porque ele está vivendo em amargura, em ódio, desejando mal para os outros. E isso o incapacita. A resistência se põe e tenta impedir com que o anjo chegue com a resposta. Até que houve uma perseverança na terra que abriu os portões. Nas regiões celestiais, a Bíblia diz, está a nossa luta. Principados, potestades, poderes, dominadores, forças espirituais do mal nas regiões celestes. O anjo rompe a barreira e ele traz a resposta 21 dias depois. Uma batalha que durou 21 dias. Essa semana eu estou desafiando você a 3 dias. E vou ainda esse ano desafiar você a 21 dias. E nós vamos estar 21 dias juntos. Posso ouvir um amém? Eu acho que posso. E nós vamos dedicar 21 dias para fazer as batalhas de Deus, as guerras de Deus. Entenda que Daniel sozinho, ele moveu os céus. E ele virou a promessa. Entenda que ele começou a estudar o livro de Jeremias. E a promessa era que 70 anos seria o cativeiro. E ele entendeu que aquele seria o momento do cumprimento da promessa. E Daniel é o profeta do tempo. Ele fala todo o tempo sobre o tempo. É ele quem estabelece os tempos e as estações. Ele está falando que os dias seriam rápidos, os saberes se multiplicariam, os homens correriam de um lado para outro. Mas o meu ponto é, agora nós vamos jejuar 3 dias. Meu desafio é que você separe 3 dias em jejum. E que você leia o livro que está agora à disposição, o PDF está à disposição no meu site, jbcarvalho.com. Você vai lá, clica jbcarvalho.com, você vai baixar o PDF. Existe um link lá dizendo assim, faça uma doação. Você não precisa fazer a doação se você não quiser. Mas você pode fazer uma doação de R$1, R$10, R$100, como quiser. Está lá, mas não condiciona você baixar o PDF. Então você vai lá, baixa o PDF e escolha que tipo de jejum você vai fazer nesses 3 dias. Algumas pessoas já começaram hoje, outras vão começar amanhã e muitos vão começar na quinta. Vão fazer quinta, sexta e sábado. Por que eu estou dizendo isso? Porque como Esther, ela ficou 3 dias no propósito com Deus, compareceu diante do rei e recebeu favor, recebeu graça. E eu tenho certeza que depois de 3 dias você vai comparecer diante do trono da graça para receber misericórdia e socorro em ocasião oportuna. Deus vai trazer a resposta que você precisa. Acredite, décadas se passaram e eu aprendi uma maneira de mover os céus: oração e jejum. E se você aprender isso, você não tem como fracassar, você não tem como falhar, você não tem como perder. As coisas andam. A Comunidade das Nações é uma igreja que cresceu de verdade, está crescendo. E nós acreditamos isso, a nossa busca a um Deus que responde quando nós nos dobramos e nos prostramos diante dele. Não há nada que não possa se dobrar. Não há inimigo que não venha se render. Não há coisa alguma nesse mundo que não possa declinar diante do poder, da autoridade do nome de Jesus e de um povo que ora e que jejua.
O povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas. Você fará proezas, aprenda isso, leia o livro, baixe o livro agora, jbcarvalho.com. Você não precisa ofertar se não quiser, mas você pode ofertar. É uma maneira de você também nos ajudar a manter toda a nossa estrutura e fazer com que nós possamos também oferecer outras estruturas. Nós estamos dispostos a derramar nossa vida, a entregar tudo que Deus tem nos dado, de maneira que possamos servir a Deus, a nossa geração, e sermos encontrados fiéis em tudo aquilo que Ele nos entregou para fazer. Convoco você. A Bíblia diz, está escrito em Joel capítulo 2, trocai as trombetas em Sião, santificai um jejum, convocai uma assembleia solene. Joel 2, verso 15. Aprenda sobre isso e você vai viver uma vida poderosa. Dizendo a você que no início o jejum sempre é mais difícil. Você está se desintoxicando, às vezes tem dores de cabeça, tonturas, uma série de reações. E você passa algum tempo, você vai se acostumando, você vai se domando, você vai se disciplinando. Chega uma hora que você não quer mais nem comer e que você está tão feliz de estar em jejum. Grata satisfação ter você até aqui. Muito obrigado por participar. Não deixe de baixar o e-book e programe o seu jejum. Pode ser amanhã, depois, 3 dias, pode ser quarta, quinta e sexta, quinta, sexta, sábado. Importante que nós cheguemos até domingo com esse propósito cumprido, 3 dias de jejum, comparecer diante do trono da graça, com ousadia entrar na sua presença para receber misericórdia e graça para socorro em ocasião oportuna. Desafio você a fazer isso. Tenho certeza que você vai virar um foguete e vai vencer toda a gravidade, tudo aquilo que te puxa para baixo. A enfermidade vai cair. A dívida vai acabar, o desemprego vai sucumbir, os problemas familiares vão se render e os seus traumas, as coisas que não estão acertadas, resolvidas dentro de você, vão se alinhando, vão se ajustando. Essa é uma jornada que eu convido você está no seu ponto de virada, assim como Esther, nós estamos vendo Deus virando o jogo em nosso favor. Pai, eu quero orar por essas pessoas que hoje estão comigo e que acreditam. E eu tenho certeza que aquele que começou é aquele que vai terminar. Tu és o autor, tu és o consumador. Faz outra vez como fizeste no passado. Faz como fizeste com Moisés, com Elias, com Jesus, com Davi, com tantos homens poderosos que souberam e obtiveram respostas quando se prostraram diante de ti. E o Senhor lhes enviou socorro e livramento. Socorro e livramento está vindo. Uma resposta está chegando. Você está chegando no seu ponto de virada. Deus tem uma resposta para os seus filhos nesses dias e durante esse mês de maio vai se manifestar. Maio é um mês que você vai virar essa página. É um mês que você vai virar essa chave, que você vai passar de fase, passar de nível. Eu tenho convicção de que aquele que começou é fiel para completar e ele está à disposição, como diz o Salmo 65, a ti que ouve as orações, virão todos os homens. Deus está respondendo ao seu povo, se alinha a ele, busque e encontre, peça e receba, bata e a porta se abrirá.